Ora viva, fala-vos Manuel Moreira da Naturmed Medicinas Naturais, especialista de medicina tradicional chinesa, de outras áreas orientais como macrobiótica, etc. Hoje quero falar aqui sobre longevidade, como desenvolver longevidade e para a pessoa ter uma qualidade de vida feliz, não é? Este aqui é um símbolo chinês da longevidade, não é? Então, a longevidade é a capacidade vital, portanto, que está relacionada com a qualidade e quantidade de energia, portanto, energia vital, quantidade e qualidade de sangue e quantidade e qualidade de consciência, não é? Tudo começa na nossa consciência, tudo aquilo que nós fazemos começa na nossa consciência. Se a pessoa tiver consciência, por exemplo, que está calor, a gente tira a roupa, por exemplo, ou usa menos roupa, não é? Se não sentirmos, se não tivermos consciência, então existem diferentes níveis de consciência. Consciência mais mecânica, mais sensorial, existe consciência mais sentimental, mais emocional, existe consciência também mais intelectual e mais espiritual, não é? Bom, a energia provém da respiração, da digestão e da energia cósmica, não é? O sangue provém dos alimentos e da energia. A consciência provém da energia e do sangue e também da maneira como funciona o nosso sistema nervoso e os órgãos em geral. Portanto, para nós adquirirmos uma longevidade feliz, então precisamos aprender, treinar, compreender a natureza do funcionamento do universo, as leis do universo, não é? Pelo menos na sua essência, não é? A natureza e funcionamento também do nosso corpo, da nossa mente, da nossa consciência, não é? Então, por exemplo, aqui neste livro, portanto, o livro de Medicina Interna do Imperador Amarelo, né? Também chamado Livro da Acupuntura do Imperador Amarelo, ou o nome chinês é Wang Di Neijing, né? Pronto, neste livro estão as bases filosóficas, teóricas e práticas da medicina tradicional chinesa, né? Pronto, é um livro muito concreto, né? Com filosofia, mas também com exemplos práticos concretos, né? Pronto, na primeira parte, que é o Su Wen, portanto, é chamado Tratado de Medicina Interna. Então, no capítulo 1, né, existe um diálogo entre o Imperador Amarelo e um médico que é um mestre taoísta chamado Qipo, né? Portanto, o Imperador Amarelo pergunta por que motivo nos tempos antigos portanto, as pessoas viviam mais tempo e agora nos tempos modernos as pessoas já vivem menos tempo, não é? Pronto, reparem, o Imperador Amarelo dizia isto já há 5.000 anos, portanto, já há 5.000 anos, mesmo assim, nessa época já havia também um decréscimo da longevidade, não é? Então o Qipo, esse mestre taoísta, explica porquê. Então, diz que aqueles que nos tempos antigos conheciam e respeitavam o princípio de Yin Yang, por exemplo, masculino e feminino, quente e frio, movimento de repouso, etc., as pessoas que moldavam a sua própria vida diária, preservando a energia vital, é muito importante este aspecto, preservar a energia, não desperdiçar a energia, não é? Portanto, mantendo padrões regulares de comida e bebida, de atividades diárias, portanto, por exemplo, tendo horários regulares, portanto, e controlando a comida e a bebida em termos de qualidade e quantidade, portanto, sem se exceder no trabalho. Muito importante este aspecto, né? Que muitas pessoas, mesmo sem se aperceberem, excedem-se em trabalho, né? Sem se exceder no trabalho, sem se exceder na comida e na bebida, sem se exceder em prazeres sexuais, não é? Então, essas pessoas que pugnavam por ter atenção a isto, viviam mais tempo, não é? Também, por exemplo, conservando a mente e a consciência tranquilas, portanto, sem se distrair com fama ou com lucro, por exemplo, né? Conservando uma aspiração, um objetivo de uma forma tranquila, portanto, com tranquilidade de espírito. Muito importante este aspecto, né? Sem medo, sem preocupação, etc., sem desejos também insaciáveis, atendo-se à necessidade, portanto, sem buscar ou admirar a vida material confortável dos outros, né? Com esta base espiritual, portanto, as pessoas serão tranquilas, honestas e capazes de se adaptarem, portanto, terão flexibilidade física e mental, portanto, e então nenhum desejo poderá seduzir seus olhos, nenhuma obscenidade poderá seduzir o seu coração.
Então, assim, as pessoas poderão viver mais de 100 anos. Isto está escrito neste livro que tem mais de 5.000 anos, né? Muito interessante, né? Então, o tempo de vida normal, portanto, por exemplo, dos mamíferos, né? É de cerca de 5 vezes o tempo que demora a chegar à idade adulta. Por exemplo, no caso do ser humano, é mais ou menos 25 anos de idade, né? Então 25 vezes 5 dá 125 anos. Então, digamos, 125 anos seria a idade normal de um ser humano, né? A esmagadora maioria das pessoas morre antes, né? Ou muito antes mesmo, né? Então, por exemplo, há 10 animais, os 10 animais com maior expectativa de vida no mundo, né? Portanto, são animais marinhos, e é muito interessante isto também, né? Portanto, a maioria, portanto, desses animais, portanto, têm crescimento lento, portanto, né? Vivem em climas frios, né? Por exemplo, a esponja da Antártida chega a viver 1550 anos, né? Interessante, né? Um animal, né? Vive 1550 anos, né? Mas mais interessante ainda, a água viva da espécie Turritopsis nutricula, né, é considerada imortal. Portanto, nem sequer morre, né? Vive eternamente. Apenas morre se sofrer algum tipo de violência externa, né? Por exemplo, causada por algum ser humano ou algum predador, né? Então, quando chega à maturidade sexual, as suas células são capazes de se converter novamente em células jovens. É impressionante isto, não é? Então, as lições que a natureza nos dá, não é? Então, em Portugal, a maior longevidade de que há registro, portanto, segundo a Wikipédia, né, é uma mulher chamava-se Brites de Santa Úrsula. Ela viveu de 1589 a 1709, ou seja, durou 130 anos, né? Depois há várias pessoas abaixo dela, né? Por exemplo, com 112 anos, com 111 anos. Curioso, outra coisa muito curiosa, nas 10 primeiras pessoas com maior longevidade, 8 são mulheres, né? De 10, 8 são mulheres, né? E estão todos em primeiro lugar, do primeiro ao 8º lugar, né? É muito interessante, né? Apenas 2 são homens, e esses 2 homens estão em último. Estão em 9º e 10º lugar, né? Então, as mulheres tradicionalmente, normalmente, né, vivem mais tempo, né? Portanto, normalmente as mulheres têm um ritmo de vida mais regular, lá está, a tal questão da regularidade, também são mais cuidadas com a saúde, né? E também são mais alegres, mais comunicativas, mais amorosas, né? Pronto, e também elas não esbajam tanto a energia, né? Portanto, mesmo a energia sexual, né, é um caso muito mais sério para um homem, né? Então, vamos falar agora de princípios da longevidade, né? Vou apresentar aqui uma quantidade, uns 18 princípios, né? Princípios da longevidade, né? Então, em primeiro lugar, portanto, isto segundo os conceitos da tradição chinesa e também de muitas outras culturas, né? Portanto, estes princípios são verificados na China antiga, na China moderna, pronto, e em todo o mundo. Por exemplo, seguir princípios yin yang. Então, aquele aspecto, por exemplo, após esforço, repouso, né? Esforço é yang, então precisa de repouso, yin, né? No inverno, preservar a energia, abrigar-se do frio, dormir mais, etc, né? Então, exige mais esforço, né? Então, a pessoa deve preservar-se, né? Deve acalmar. Por exemplo, com tempo frio, aquecer. Frio é yin, então aquecer yang. Princípio yin yang, né? 2, portanto, exercício corporal. Então, é muito importante, os melhores tipos de exercício são aqueles exercícios que não são apenas exercício físico, né? São exercícios que desenvolvem também a mente, ajudam também a controlar as emoções. Por exemplo, o caso de Qigong, né? Um exercício chinês chamado Qigong, né? O caso de Yoga, por exemplo, um exercício da Ayurvédica. Por exemplo, artes marciais como, por exemplo, Tai Chi Chuan e outras artes marciais internas, né? Também, por exemplo, a pessoa praticar uma ou várias artes, né? Por exemplo, como jardinagem, poesia, pintura, etc, né? Também a pessoa ter uma atividade laboral que goste, fazer um trabalho que goste, né?
Então, isso vai fazer com que a pessoa fique calma, mesmo tranquila, mesmo em caso de dificuldades, mesmo em caso de adversidades, né? Então é muito importante, né? Também, três, por exemplo, exercício mental, né? Então é muito importante a pessoa, por exemplo, ler, estudar, aprender coisas novas, isso rejuvenesce a pessoa, né? Aumenta a longevidade, também é um fator de longevidade, né? Agora, 4, por exemplo, temperança na comida e bebida, né? Também a pessoa aprender a selecionar e cozinhar os alimentos, portanto, segundo as leis da natureza, portanto, segundo o Yin Yang, segundo o princípio, por exemplo, dos 5 elementos, de acordo com a constituição individual, de acordo com o tipo de atividade que a pessoa exerce, de acordo com as necessidades, de acordo com o estado de saúde da pessoa, né? Portanto, tudo isso é importante. Também é ter uma noção clara entre alimento principal e que são os cereais, portanto, principalmente cereais integrais, né? E alimentos secundários, principalmente vegetais, né? Ter, por exemplo, evitar, por exemplo, a pessoa não usar, por exemplo, açúcar ou açúcar refinado, refrigerantes, não usar bebidas alcoólicas, não usar alimentos artificiais cheios de químicos, etc., né? Então, outra coisa importante, 5, ter uma vida regular, né? Então, muito importante é cumprir horários regulares de levantar, de exercício, de refeições, estudar, divertir-se, atividade artística, etc., né? Por isso, por exemplo, evitar viajar, pelo menos desnecessariamente, né? Porque isso vai alterar os ritmos, né? Portanto, vai gerar cansaço e, portanto, vai diminuir a longevidade, né? Então, evitar também excessos de esforço, portanto, seja excesso de esforços físicos, excesso de esforços sexuais, excesso de esforços mentais também. Isso desgasta as nossas reservas de energia, não é? Também manter a calma, então, a pessoa procurar ser alegre, bem disposto, positivo, otimista, divertido, com bom humor, contente, feliz, sorridente, grato, positivo, autoconfiante. Isso assim vai preservar a nossa energia, né? E por isso vai nos permitir também viver mais tempo, né? Também, portanto, 8, por exemplo, boa herança genética, portanto, e congénita são fatores favoráveis. Contudo, muitas pessoas que herdam boa constituição, né, acabam até a desenvolver doenças mais graves, porque como são muito resistentes, abusam, não é? Mas se a pessoa tiver consciência, né, se a pessoa tiver consciência, apesar de ter nascido forte, se tiver consciência de preservar essa força, essa vitalidade, né, então aí está em vantagem em relação às outras pessoas, né? E então, também, por exemplo, cultivar virtude, né? Então, a pessoa evitar e corrigir vícios, né? Procurando ser honesto, ajudar outras pessoas. Então, evitar vícios como fumar, tomar açúcar ou adoçantes, álcool ou refrigerantes, medicamentos químicos, etc., né? 10. Usar de sensatez, né? Então, há um ditado de Confúcio que diz: o sábio vive uma vida longa, né? Então é importante a pessoa desenvolver sabedoria, né? 11. Quando a pessoa tiver sintomas de doença, obter um diagnóstico e tratar-se imediatamente, né? Não deixar que a doença vá aumentando. Aí às tantas desenvolve cancro, desenvolve coisas mais complicadas, né? 12. Higiene e limpeza, portanto, sem químicos, né? Manter a ordem, manter disciplina, isso é muito importante, né? E ajuda também na longevidade. 13. Ambiente saudável, onde a pessoa vive, por exemplo, um ambiente rural, uma aldeia, montanha, com árvores, ar puro, ou se vive na cidade, pelo menos ir a um parque, enfim, apanhar ar puro, etc., né? Também, por exemplo, a pessoa ter uma vida simples, portanto, pessoas, por exemplo, em todo o mundo acontece, por exemplo, pessoas pobres, então, geralmente têm necessidade de, precisamente por causa disso, né? Por vezes têm necessidade de se dedicarem a trabalhos muito duros, né? Fazem muito esforço, por exemplo, na agricultura, etc., né? Então isso vai fortalecer os ossos, tendões, a vitalidade, né? Também, por exemplo, a prática de artes marciais vai desenvolver também os ossos, os tendões, a vitalidade, né? Então, é muito importante, né? Muitas pessoas que atingem grande longevidade na China praticam artes marciais, né? Por exemplo, também 15, convívio familiar, portanto, entre diferentes gerações, né? Muitas famílias na China, portanto, vivem às vezes pessoas, às vezes 5 gerações, na mesma casa, né?
Então, isso ajuda muito as pessoas viverem mais tempo, né? Porque mesmo a pessoa mais idosa, aí tem os filhos, tem os netos, né? Então, aparece mais um neto, mais um bisneto, e a pessoa quer viver sempre mais, né? Muito interessante, né? Com entusiasmo. Também, portanto, a dádiva, o amor, o relacionamento, portanto, fortalecem a saúde, a vitalidade e a longevidade, né? É interessante, por exemplo, um estudo científico que fizeram sobre a síndrome de morte súbita, né? Comparando um grupo de pessoas, de imigrantes italianos que viviam nos Estados Unidos, né? Eles viviam segundo o espírito do clã, portanto, viviam em família, né? Essas pessoas, mesmo apesar de terem hábitos que, pela ciência moderna, levariam à doença e assim de morte súbita, comendo muita, sei lá, produtos lácteos, etc., né? Muita gordura, né? Não tinham, nenhuma desenvolveu síndrome de morte súbita, né? Em contrapartida, uns imigrantes no Oriente que viviam em camaratas, mais sozinhos, mais isolados, sem família, né? Aí de vez em quando lá ia um morria com síndrome de morte súbita. É muito importante este relacionamento, o coração, né? Utilizar o coração positivamente, né? Então, também a pessoa usar tónicos, né? Não é tónicos de qualquer maneira, não é usar suplementos de qualquer maneira, vitaminas, sem precisar, não é isso, né? De acordo com a necessidade da pessoa, né? Respeitando as características individuais, a pessoa, por exemplo, se tem déficit de yin, tomar tónicos yin, se tem déficit de yang, tomar tónicos yang, se tem déficit de qi, portanto déficit de energia, tomar tónicos de qi, se tem déficit de sangue, tomar tónicos de sangue. Isso na medicina chinesa é muito claro, né? Então, por exemplo, alimentos naturais, usar alimentos naturais como medicamentos, né? Servindo como medicamentos, usar plantas medicinais também como medicamentos naturais, né? Por exemplo, enxagem, comprimidos, etc. Então, na medicina tradicional chinesa, na macrobiótica, na autoeducação vitalícia, portanto, não faltam alimentos naturais, medicamentos naturais, tratamentos naturais, para prevenir doenças e promover a saúde e a vitalidade, tratar e fazer regredir doenças, né? E aumentar a vitalidade, a flexibilidade e a longevidade, né? Então, por exemplo, exemplos tónicos na medicina tradicional chinesa para a longevidade, por exemplo, arroz integral, amêndoas, selo salmão, que é o nome de uma planta, né? Ameijas, algas marinhas, enfim, a lista é imensa, né? Por exemplo, cogumelos medicinais, por exemplo, o cordyceps, coriolis, reishi, maitake, poria, etc., né? Então, esta era a mensagem que eu vos queria trazer hoje. Vejam, por favor, na descrição do vídeo a próxima formação que eu vou realizar e qualquer dúvida ou qualquer ajuda que necessitem para alguma doença, para algum problema, estou aqui para vos ajudar se quiserem tratar-se de uma maneira natural, eficaz e para vos permitir uma vida saudável e feliz e longa, né? Um grande abraço, Manuel Moreira, até sempre, até o próximo vídeo.